Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula de legislação. Hoje o tema é sinalização. Vamos abordar toda a parte de sinalização, mas antes, peço, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sininho, deixa aquele like, aquele comentário e também compartilha esse canal e esses vídeos com todos que vocês sabem que também estão precisando. Então, hoje a gente vai começar com toda a parte de sinalização, sinalização vertical, sinalização horizontal, gestos dos condutores, enfim, bem completinha essa aula para vocês. A gente vai começar então na página 35 da apostila, para quem tem apostila, caso você não tenha, ou a tua apostila seja diferente, marca aí num rascunho, num caderno à parte, mas é bem importante fazer as anotações exatamente como está no vídeo. Então, a definição é a seguinte, né? Ela foi atualizada de acordo com a Resolução 160 de 2004 e também a Resolução 483 de 2014. Então, a sinalização de trânsito ela vai classificar-se em sinalização vertical, sinalização horizontal, dispositivos de sinalização auxiliar, sinalização de obras, sinalização luminosa, sinais por gestos e sinais sonoros. Essa é a classificação da nossa sinalização que nós temos hoje em todo o território nacional. Então, sinalização vertical, horizontal, sinalização auxiliar, sinalização de obras, sinalização luminosa, sinais por gestos e sinais sonoros. As características da sinalização de trânsito. É muito importante vocês grifarem aí tudo exatamente como está aqui no vídeo, tá? Então, deve seguir um padrão estabelecido em lei, no artigo 80 do CTB, deve ser colocada em local visível e legível. Toda e qualquer sinalização precisa estar visível e legível, sem estar encoberta por galhos ou publicidade. Estar em distância compatível com a segurança do trânsito. Vias sinalizadas e seguras é um direito de todos, deve ser conhecida, protegida, respeitada e obedecida por todos os usuários, independente se está andando a pé, de carro, de moto, de bicicleta, de ônibus, de caminhão, do que for. Não serão aplicadas, preste bem atenção, não serão aplicadas as penalidades previstas no CTB por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. A nossa primeira sinalização que nós vamos abordar é a sinalização vertical. Resumindo, grifem aí e anotem. Placas. A sinalização vertical pode ser resumida nas placas para facilitar. Utiliza-se de placas onde o meio de comunicação, ou seja, o sinal, está na posição vertical, ou seja, está em pé, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente através de símbolos, legendas legalmente instituídos. Os sinais verticais eles vão ter uma subdivisão, que vão ser regulamentação, advertência e indicação. Ou mais fácil para entender, eles vão ter três funções diferentes. Eles vão regulamentar, eles vão advertir e eles vão indicar. Para ficar fácil, sinalização de regulamentação é toda a sinalização vermelha, que é a primeira que a gente vai abordar. Na sequência, nós vamos ter a sinalização de advertência, que é tudo que está na cor amarela. Ela vai advertir a amarela. E o sinal de indicação, aí vai ter várias cores, como azul, verde, marrom e branco. Na sinalização da advertência também, além do amarelo, vocês vão ver que a gente vai encontrar a cor laranja, quando a sinalização da advertência fizer referência a obras. Aí vai ser na cor laranja. E a indicação é o que vai indicar, então vai indicar direção, vai indicar distância, vai ter placas educativas, vai ter placa de atrativos turísticos, entre outros. Então, a primeira que a gente vai abordar aqui é a sinalização de regulamentação, que são todas as placas que têm a cor vermelha. Notem bem o seguinte: sinalização de regulamentação tem a finalidade de informar aos usuários das
condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Grifem aí: condições, proibições, obrigações e restrições. As suas mensagens são imperativas, ou seja, elas são obrigatórias, elas dão ordens e o seu desrespeito vai constituir infração. A gente não vai abordar nesse vídeo todas as placas, primeiro porque dificilmente a gente vai encontrar todas as placas no dia a dia. Então, nós vamos abordar as principais, as que a gente vê com maior frequência e as que a gente vai utilizar também com maior frequência. As duas principais e mais importantes são a sinalização de parada obrigatória, que é a placa R1, e de a preferência, que é o R2. Muitas pessoas fazem duas perguntas: por que elas têm um formato diferente e se elas têm a mesma função? Primeiro, a placa de parada obrigatória e de a preferência são as únicas placas que têm um formato diferente para elas poderem ser identificadas tanto de frente, que é o da nossa apostila, quanto de costas, que é esse que eu coloquei ali do lado para vocês. Então, notem que tanto a parada obrigatória quanto a placa de preferência, vocês poderão interpretar e entender ela estando de frente ou de costas. E na via vai ser a mesma coisa. Tanto a placa de pare quanto a placa de a preferência de frente ou de costas, vocês sempre irão parar. Quando ela estiver de lado, não tem necessidade. Então, viu uma placa de pare, viu uma placa de a preferência, de frente ou de costas, sempre vai parar. Gente, não precisa o instrutor falar que você tem que parar. Você já está vendo aqui no teórico que na placa de parada obrigatória e de a preferência você vai parar. Então, não tem a necessidade de perguntar para o instrutor: tem que parar? É claro que tem que parar. Parada obrigatória e de a preferência, vocês vão ter que parar. De frente ou de costas, vai ter que parar sempre. Não precisa o instrutor pedir, o instrutor mandar. Vocês têm o dever, a obrigação de saber que vocês têm que parar. Outro detalhe importante: se vocês não pararem na placa de parada obrigatória, vocês cometem uma infração de natureza gravíssima, que é furar preferencial. Mesma coisa acontece no sinal vermelho. Já na placa de a preferência, vocês não precisam necessariamente parar, porém, vocês têm que ceder a preferência para quem estiver na via, certo? Se vocês não parar, aí a infração é de natureza grave. Se furar a placa de pare, passar direto, é uma infração gravíssima. Se avançar na placa de preferencial, aí é uma infração de natureza grave. Na sequência, ali nós temos mais algumas placas, né? Como, por exemplo, sentido proibido. Toda vez que a placa de regulamentação, que são as placas vermelhas, que são as placas redondas, tiver uma faixa, significa uma proibição. Então, no caso, a R3, sentido proibido, R4A, proibido virar à esquerda, R4B, proibido virar à direita, R5A, proibido retornar à esquerda, ou então a R5B, proibido retornar à direita. E aí, nós vamos ter também as placas de estacionamento. Vocês podem ver que elas são parecidas, mas ao mesmo tempo são bem diferentes. Vamos começar pela R6B, que tem o Ezinho sem corte nenhum. É o estacionamento regulamentado. Quer dizer que você pode parar e estacionar sem problema nenhum. Um pouquinho antes dela, nós temos a R6A. É proibido estacionar. Porém, vocês poderão sim fazer uma parada rápida, uma parada breve, apenas para embarque e desembarque, desde que isso não atrapalhe os demais usuários. Agora, a placa R6 é proibido parar e estacionar. Então, se você tiver uma plaquinha com E cortado duas vezes, você não pode nem parar, nem estacionar. O Ezinho cortado uma vez é proibido estacionar, mas vocês poderão fazer uma parada rápida, uma parada breve para embarque e desembarque. E o Ezinho, que é o R6B sem corte nenhum, aí vocês podem parar e também estacionar. Na sequência, vocês irão ter a R7, que é proibido ultrapassar. Não confundam a R7 com a R10, que é a última do cantinho ali. A R10 é proibido o trânsito de veículos automotores.
Automotores, ele fala no geral, carro, moto, ônibus, caminhão, qualquer veículo que tenha motor, certo? Já a R7 é proibido ultrapassar. R7, que tem 2 carrinhos, um do lado do outro em um corte, é proibido um carro passar pelo outro, ou seja, proibido ultrapassar. E a R10, que tem o desenho de um carro apenas cortado, é proibido o trânsito de veículos automotores. Seguindo para a página 36, nós temos também proibido o trânsito de bicicletas, que é a R12. Mesma coisa, notem que tem o desenho de uma bicicleta e ela está cortada. Então, é proibido o trânsito de bicicletas. E aí, nós vamos ter ali na sequência a R14 e embaixo da R14 é a R17. A R14 é o peso bruto total máximo permitido, ou seja, é o peso bruto total que o veículo, no caso o caminhão, pode levar, independente de quantos eixos ele tem. Vai ser o 10 grandão e uma seta bem grandona apontando para baixo. É o peso bruto total. E embaixo dele nós temos o R17, que aí tem o desenho de um eixo e tem uma setinha pequenininha. Esse é o peso máximo permitido por eixo. R14, peso bruto total máximo permitido. R17, peso máximo permitido por eixo. Aí, do lado do 10, nós temos a placa R15, que é a altura máxima permitida. A altura permitida vai ser medida do chão, né, do pneu, do chão mesmo, de onde está o veículo parado, até o final dele lá em cima. Essa é a altura máxima permitida. Diferente da R16, que é a largura máxima permitida. A largura máxima permitida, ela vai ser medida de um canto do para-choque no outro. Você olhando o caminhão de frente, então, onde ele começa, ele termina. Onde começa e termina o para-choque, certo? Diferente do comprimento máximo permitido, como vocês podem ver ali na R18. O comprimento máximo permitido vai ser medido da placa dianteira à placa traseira. Diferente da largura. A largura, você olhando o veículo de frente, de uma ponta do para-choque na outra. Já o comprimento é da placa dianteira do carro até lá ao final, até a placa traseira. Na sequência, nós teremos também proibido acionar buzina, tá? Então, tem a cornetinha cortada ali, é proibido usar buzina. Lembrando que também é proibido usar buzina, mesmo não tendo essa placa, entre 22 e 6 horas da manhã. Do ladinho, nós temos a alfândega, que cai também com bastante frequência, e o uso obrigatório de corrente. Tanto a alfândega quanto o uso obrigatório de corrente, ele está regulamentando que ali existe uma alfândega e que naquele espaço é obrigatório utilizar correntes. Depois, nós teremos ainda a placa R24A, que significa sentido de circulação da via, que é a seta apontando para o lado. A seta apontando para o lado é o sentido de circulação da via. Para que lado que a via está indo, se é para a direita ou se é para a esquerda. Diferente da R24B, que é uma passagem obrigatória, sinaliza que você deverá entrar por aquela via, por aquela pista, aonde está a placa, onde ela está apontando. E não confundam com a R26, que é siga em frente, ou poderia ser também proibido seguir em frente, como nós vimos anteriormente. Então, a placa R24A é o sentido que a via está indo, se você deverá ir para a direita ou para a esquerda. A placa R24B é uma passagem obrigatória. Ele está indicando, ele está apontando, imagine o dedo de vocês apontando pela qual pista vocês deverão seguir. Diferente da R26, que é apenas siga em frente, então você só deverá seguir em frente, nem direita nem esquerda, apenas em frente. Também nós temos a R27, que é muito comum e que cai com bastante frequência na prova também, que é ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Toda vez que tiver essa placa, ônibus, caminhões e veículos de grande porte deverão manter-se à direita, certo? A pista da direita sempre será para os veículos mais lentos ou veículos de maior porte. Então, sempre que ver essa placa R27, com o desenho da traseira de um caminhão apontando para a direita, ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Seguindo ainda um pouquinho mais para baixo,
nós vamos ter a R34, que é a circulação exclusiva de bicicletas. Nós vimos lá em cima, então, a proibição da circulação de bicicleta, que é o desenho de uma bicicleta com uma faixinha em cima. Já a R34 é uma circulação exclusiva de bicicleta, ou seja, naquele local, naquela região, é próprio exclusivo para bicicletas. Do ladinho, nós temos também a R33, que é o sentido de circulação na rotatória. Lembrem-se sempre que quem está circulando pela rotatória tem preferência, a não ser que tenha uma placa, uma sinalização indicando ao contrário. Mas, se não, quem estiver circulando pela rotatória vai ter preferência. E a placa R33, né, com esse desenho em formato, várias setinhas em formato de círculo, significa sentido de circulação na rotatória. Prosseguindo para a página 37, nós temos a placa R36A e R36B. Notem, pessoal, que ela está fazendo uma divisão de uma pista. Então, ciclista à esquerda, no caso da R36, ciclistas à esquerda, pedestres à direita. É uma via compartilhada, aonde ciclistas deverão ficar à esquerda e pedestres deverão ficar à direita. Mesma coisa R36B, só que agora pedestres à esquerda e ciclistas à direita. E aí nós temos a placa R37. Notem que tem o desenho de uma moto, não é uma bicicleta, é uma moto, e é proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Lembra que nós vimos anteriormente o desenho de um carro cortado? O desenho de um carro cortado é proibido qualquer veículo automotor. Agora, nesse caso, tem uma moto e essa moto está com cortinho. Então, aí é proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. E eu até esqueci de grifar, vou pedir para vocês grifarem ali a R39, que é circulação exclusiva de caminhão. É uma pista exclusiva para caminhões. E também toda essa parte da sinalização de regulamentação, que são as regras, proibições, obrigações e restrições, elas também poderão ter informações complementares, sendo necessário acrescentar informações para complementar os sinais de regulamentação, como o período de validade, características, entre outros, como vocês podem ver o exemplo aqui nessa próxima foto. Então, ali nós temos o exemplo do estacionamento, né? Início, término, local para táxi, caminhões e ônibus, parada obrigatória, faixa da direita, pista exclusiva de ônibus, né? Tá dizendo ali é só ônibus, ou então dias e horários onde pode ou não estacionar. As únicas placas que não poderão receber informações complementares é a R1 e a R2, que é a parada obrigatória e dê a preferência, que são aquelas duas que nós vimos lá no começo do vídeo, que são as duas únicas que têm um formato diferente. Então, não tem como elas receber um complemento, não vai ter como, pare ali mais para frente, não existe. É pare, preferência, preferência e pronto, acabou. Tá? Então, a placa R1 e a placa R2 são as únicas que não se admitem acrescentar nenhum tipo de informação complementar. Agora, pessoal, nós vamos para a sinalização de advertência. Como o próprio nome já diz, ele vai advertir, ele vai alertar. Então, grifem aí. Tem por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Não vai gerar multa nem infração. Ele está apenas alertando que logo ali à frente vai ter uma situação e também colocando qual que é a natureza. Por exemplo, a placa A1A é uma curva acentuada à esquerda. Notem que ela faz quase que uma curva quadrada. Mesma coisa com A1B. É uma curva acentuada à direita, é uma curva praticamente quadrada. Diferente da A2A, que é uma curva à esquerda. Notem que é apenas uma curva, uma dobra assim para a esquerda bem sutil. Mesma coisa a A2B, que é uma curva à direita. E nós vamos ter a A3A e a A3B, que é pista sinuosa. Só que notem, a primeira curvinha da A3A é para esquerda. A primeira curvinha da A3B é para direita. Então, a A3A é uma pista sinuosa à esquerda, a A3B é uma pista sinuosa à direita.
E aí, nós vamos ter ainda a curva acentuada em S. Notem que ela não é nem quadrada e nem tem mais de uma curvinha como a pista sinuosa. Ela literalmente desenha um S, tá? Então, no caso, a A4A é uma curva acentuada em S à esquerda. Por quê? Porque a primeira curva dela é para a esquerda. A A4B é uma curva acentuada em S à direita. Por quê? A primeira curva dela é para a direita. Daí, um pouquinho abaixo, nós também vamos ter o cruzamento de vias. Então, ele adverte ao condutor do veículo que existe à frente o cruzamento de duas vias em nível. E do lado ali que vocês têm, que é a via lateral à esquerda. Então, a A6 é um cruzamento de vias. A A7A é uma via lateral à esquerda, então adverte o condutor que existe uma via que vai entrar da esquerda para a pista que vocês estão. Mesma coisa a A7B, só que nesse caso, a via lateral ela está vindo da direita. Então, via lateral, quando ele for bem retinho. Não confundam com interseção em T. Interseção em T, ele tem o formato de T. Ele está em pé e tem o formato de T. É uma interseção em T. Adverte o condutor do veículo da existência diante de uma interseção em T. Ou seja, é um final de rua. Lembre-se sempre que na bifurcação em T você sempre tem que parar. Toda vez que a rua acabar, vocês têm que parar, a não ser que tenha qualquer outra placa dizendo ao contrário. Aí vocês vão ter também a A9, que é uma bifurcação em Y. Podem ver, é o desenho do Y, quer dizer o quê? Adverte o condutor que na frente vai ter uma bifurcação em Y, ou seja, você poderá ir tanto para a direita quanto para a esquerda. É muito simples, interseção em T é o desenho de um T. Bifurcação em Y é o desenho da letra Y. Seguindo para a página 38, continuando com a sinalização, nós vamos ter a placa A10A e a placa A10B. Notem que é diferente da que nós vimos na página anterior. Notem que ele não é bem quadradinho, ele está vindo mais de ladinho, porque é um entroncamento oblíquo à esquerda ou à direita. Então, A10A e A10B é entroncamento oblíquo. A10A entroncamento oblíquo à esquerda, A10B entroncamento oblíquo à direita. Outra que cai bastante também é a A11A e a A11B, que são junções sucessivas contrárias. No caso da A11A, a primeira está na esquerda. No caso da A11B, a primeira está na direita. Lembre-se que a leitura das placas sempre serão feitas de baixo para cima, certo? Aí nós vamos ter também a A12, que é a interseção em círculo. Nós vamos ter a A14, que é semáforo à frente. Lembre que a sinalização amarela, ela vai advertir sobre situações que vão acontecer. Então, não tem um semáforo aqui agora, tem um semáforo à frente. Ali na frente vai ter um semáforo. Mesma coisa, parada obrigatória, à frente. Não é uma placa de pare, igual a placa de regulamentação. É uma placa de parada obrigatória à frente. Logo ali na frente, você vai precisar parar. Não é aqui, não é agora, é ali na frente. Aí, nós temos também a A17 e a A18, que é a pista irregular e a saliência ou lombada. Notem que elas são bem diferentes, tanto no formato quanto na definição delas. Notem que a A17 é a pista irregular. Adverte o condutor do veículo da existência diante de um trecho de pista irregular, por qualquer motivo. Diferente da A18, que é uma saliência ou lombada. Quebra-mola, muitos conhecem como quebra-mola. Quebra-mola, saliência, lombada, ela vai ter uma lombada só. Pista irregular, ela vai ter 3 lombadinhas. Aí, nós vamos ter também a A20A e a A20B. A A20A é um declive acentuado. Notem que o carro está descendo. É um declive, é uma descida. Diferente da A20B, que é um aclive acentuado. Ou seja, notem que o carro está subindo. A A20A, o carro está descendo. A A20B, o carro está subindo. Então, declive acentuado e aclive acentuada. Na sequência, vocês vão ter também a A21A, 21B e 21C, que é o estreitamento de pista. É muito importante vocês saberem identificar o estreitamento de pista.
Notem que na A21A, as duas pistas estão indo para o meio. Percebe que dos dois lados ela está ficando magrinha? Por quê? É um estreitamento de pista ao centro. Notem que a A21B, a pista da direita, ela continua reto. O que está estreitando é a pista da esquerda, é a pista da esquerda que está ficando magrinha. Diferente da A21C, a pista da esquerda está reto. Quem está ficando mais magrinho é a pista da direita. E bem lá embaixo vocês vão ter também a ponte estreita, que é a A22. Esse formato ali está dizendo que ali na frente tem uma ponte e essa ponte ela é estreita. Adverte o condutor que à frente tem uma ponte estreita. Também diferente da A23, que é ponte móvel. Então, veja que tem o desenho da ponte, tem ali o desenho de uma aguinha e a ponte ela tá abrindo, então é uma ponte móvel. Aí nós vamos ter uma exceção, que é a placa A24, que é a sinalização de obras. Lembra que eu falei para vocês no começo que a exceção das obras elas vão ser na cor laranja. Todas as placas de advertência na cor laranja, elas advertem sobre obras. Daí a A25 é mão dupla adiante, notem que cada seta está numa direção diferente. Uma está indo e a outra está vindo. Então, isso significa mão dupla adiante. Aí, nós vamos ter a A26A e a A26B. Notem que a A26A, ele está apontando para a direita. Só está apontando para a direita, por quê? É o sentido único. Você só pode ir para a direita. Diferente da A26B, que é um sentido duplo. Note que tem seta apontando para os dois lados. Então, você pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda. A A26A, você só pode ir para a direita. No caso, como ela está disposta ali. Já a 26B, você pode tanto ir para a direita quanto para a esquerda. A A27 é a área com desmoronamento. Notem que tem ali um barranco, digamos assim, esse barranco está desmoronando, então é uma área com desmoronamento. A A28, notem que o carro está indo, mas por algum motivo ele derrapou, ele escorregou. Ficou até o desenho do pneu ali. Por quê? É uma pista escorregadia. Já a A29, notem que o carro está passando e que ele está jogando alguma coisa. É uma projeção de cascalho. E a A30 é trânsito de ciclista. Essa é muito importante vocês verem que a A30 é só o desenho de uma bicicleta e mais nada. Isto significa trânsito de ciclistas. Agora, indo lá para a página 39, a primeira, a A30B, é uma passagem sinalizada de ciclistas. Notem que além da bicicleta, ele tem o desenho da faixa. Por quê? Porque tem uma passagem que está sinalizada para o ciclista. Mesma coisa acontece com a A32A e a A32B. A 32A é uma passagem de pedestre, é um trânsito de pedestre. Quer dizer que naquela área, naquela região, existe uma grande quantidade de pedestres. Já a 32B é uma passagem sinalizada de pedestre. Tem um lugar específico para o pedestre atravessar. Mesma coisa a 33A e a 33B. A 33A é uma área escolar. Quer dizer que naquela região, naquela localidade, tem uma grande quantidade de escolares, certo? Já a placa 33B, ela tem o desenho da faixa na placa. Por quê? Porque é uma faixa, é uma pista, é uma passagem sinalizada de escolares. É um lugar específico por onde os escolares irão passar. Então, a 30B, a 32B, a 33B é uma passagem sinalizada, tem a presença da faixa na placa. Então, é uma passagem sinalizada de ciclista, é uma passagem sinalizada de pedestre, é uma passagem sinalizada de escolares. Outra também que gera bastante dúvida é a A35 e a A36. A A35, que tem o desenho de uma vaquinha, é apenas animais. Qualquer animal que você encontre por aí. Por quê? Porque a vaquinha é um animal fácil de encontrar. A gente vê em qualquer lugar por aí. Diferente ali da próxima plaquinha, que é a 36, que é animais selvagens. Tem ali um cervo, não sei se é exatamente esse o nome, mas ele adverte ao condutor da possibilidade de animais selvagens.
E aí, nós vamos ter também a A39, a A40 e a A41, que também geram bastante conflitos. A A39 é uma passagem de nível sem barreira. O que é a passagem de nível? Linha férrea. Então, tem o xizinho e tem ali passando um trilhozinho. Então, é uma passagem de nível sem barreira. Diferente da A40, que é uma passagem de nível com barreira. Aquilo ali parece um trilho de trem, mas na verdade é o desenho de uma cerca. Uma cerca, ela dá a entender uma barreira. A gente constrói uma cerca, constrói um muro em volta da casa, porque você não quer que ninguém invada. Então, se você vê o desenho desse desenho da cerquinha, é passagem de nível com barreira. E aí, a A41, que é a Cruz de Santo André. Ele forma um X meio tortinho, não é necessariamente uma cruz. Ele é um X deitado. Esse X deitado é a Cruz de Santo André. Aí, nós vamos ter também o início de pista dupla, que é a A42A. Por que é início de pista dupla? Porque notem que uma seta está indo em cada direção, certo? Diferente da A42B, que é o fim da pista dupla. Lembrando que nós sempre lemos a placa de baixo para cima. Então, a A42A, você está indo e, de repente, vai começar lá em cima a pista dupla. Diferente da A42B, você estava na pista dupla e você está saindo da pista dupla. Não confundam com a A42C. Notem que a A42C é uma pista dividida. As duas setas estão indo na mesma direção. As duas setas indo na mesma direção, pista dividida. Uma seta em cada direção, ou vai ser fim ou início de pista dupla. Aqui vocês vão ver também, pessoal, que as placas de advertência, elas também podem ter informações complementares. Ali tem alguns exemplos, né? A última saída a 200 metros, a setinha apontando que é a última saída. Utilize o desvio, que cai com bastante frequência, então quer dizer que qualquer veículo que tenha altura, lembra que essa seta apontando em cima e embaixo é a altura, né, do chão até o final lá da carroceria, utilize o desvio. Então, se você for maior que 3,4, use o desvio. Número de linhas férreas, próximos 300 metros, próxima quadra, lombada, né, e apontando que a lombada está ali, entre outros. Aqui são só alguns exemplos, mas podem ter diversas informações complementares nas placas de advertência também. Prosseguindo na página 40, nós vamos ter a sinalização especial da advertência. Por que é uma sinalização especial? Porque notem que os desenhos ali são diferentes. Então, por exemplo, ali na letra A, para faixas ou pistas exclusivas de ônibus. Então, ônibus no contrafluxo, pista exclusiva de ônibus, fim da faixa exclusiva, entre outros. Ali no B, nós vamos ter a advertência para os pedestres. Pedestres, veículos nos dois sentidos, pedestre, bicicleta nos dois sentidos. E também ali na letra C, para rodovias, estradas e vias de trânsito rápido. Então, ele está indicando que é 500 metros. Se você seguir em frente, a velocidade é de 100. Se você for para a direita, a velocidade é de 40. E assim por diante. E aí, nós vamos entrar na sinalização de indicação. Como eu citei para vocês lá no começo do vídeo, então a sinalização de indicação vai ser azul, vai ser verde, vai ser branca, vai ser marrom. Então, qual que é a finalidade? Sinalização de indicação, o próprio nome já está dizendo. Tem a finalidade de identificar vias, locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto aos percursos, destinos, as distâncias e os serviços auxiliares, que daí vai ser na cor marrom e branco, podendo também ter como função educação do usuário, que essas de baixo ali, ó, use o cinto de segurança, motociclista trafegue somente com farol aceso. As suas mensagens possuem caráter informativo e educativo. Por que informativo? Ali está contando, por exemplo, que você está no município de Goiânia, regiões de tráfego de interesse, você está saindo da Lapa, está entrando na Zona Oeste, ou então um pouquinho mais para baixo ali, placa indicativa de sentido, Zona Leste, Dutra, indicativo de distância, placas diagramadas. Então, todas essas placas que indicam
locais de interesse, destinos, distâncias, percursos, bem como, né, a parte de sinalização de atrativos turísticos e a parte educativa faz parte da sinalização de indicação. As placas de identificação também fazem parte desse grupo, que são os indicativos de rodovia. Então, ali em cima vocês têm o brasão de rodovias e estradas, que ele é arredondadinho na parte de baixo. Vocês têm o federal, que ele é quadrado a parte de cima, e o estadual, que a parte de baixo dele é quadrada. Então, todas essas sinalizações, todas essas placas, elas fazem parte da sinalização de indicação. E como vocês viram ali também, né, a parte das placas educativas. Aqui vocês têm alguns exemplos das placas de serviços auxiliares, que fazem parte também das placas de indicação. Indicam, né, porque fazem parte da indicação, então elas indicam aos usuários da via os locais e tipo de serviço que podem dispor ao longo da via. Por exemplo, uma que cai bastante, que é a SAU 01, que é a área de estacionamento, que é a que cai com mais frequência. Na mesma linha lá no final, nós vamos ter a SAU 10, que é o pronto-socorro. Aí pode ter posto de combustível, serviço mecânico, borracharia, pedágio, entre muitas outras. Então, são placas de serviços auxiliares, serviços que vão auxiliar o condutor. Ah, tem um restaurante, tem um hotel, tem um posto de combustível, tem um pronto-socorro. Então, elas vão auxiliar, elas vão indicar, né, aonde que estão os serviços auxiliares para os condutores. Prosseguindo para a página 41, mais alguns serviços ali. O SAU 24, que é um que cai com bastante frequência, que é o transporte sobre água. Aí vocês vão ter também as placas de serviços auxiliares para os pedestres e deficientes físicos. Então, o símbolo do pedestre, ali a faixa de travessia, rampa de acesso, entre outros. Então, essas plaquinhas na cor azul são placas de serviços auxiliares, tanto para os motoristas quanto para os pedestres. Prosseguindo na página 41 ainda, nós vamos ter as placas de atrativos turísticos. Como o próprio nome já diz, né, indicam, porque fazem parte das placas de indicação, aos condutores e pedestres, pontos de referência ou acesso a atrativos turísticos. Eu grifei aí para vocês os que caem com maior frequência. Nos atrativos turísticos naturais, patrimônio natural, que é a mãozinha ali com as 3 árvores, que é a TNA 06, cai com bastante frequência. A TNA 09, que é a estância hidromineral, essa também cai com bastante frequência, é importante vocês lembrarem. Tá caindo bastante também ali dos atrativos históricos e culturais, que é a THC 05, que está indicando o museu. Então, é importante vocês grifarem essas 3 aí, patrimônio natural, estância hidromineral e o museu, para vocês lembrarem do formato dela ali, caso caia, para vocês conseguirem acertar, porque elas são bem dedutivas, não é difícil de errar, mas é bom vocês grifarem ali, patrimônio natural, estância hidromineral e também o museu. Isso na página 41 das placas de atrativos turísticos. Seguindo na mesma página 41, nós vamos ter também ali locais para atividades de interesse turístico. Também grifei as 2 primeiras ali, que são as que caem com bastante frequência, que é a TIT-01, que são festas populares, e a TIT-02, que é o teatro. Então, tanto festas populares quanto o teatro, ele cai com uma frequência bem grande, então é bom vocês grifarem. E depois vocês também vão ter ali placas de identificação de atrativo turístico, como por exemplo, tá ali, né, a praia de Pajuçara. Aí vocês podem ter também a placa indicativa de sentido, por exemplo, o museu tá para a esquerda, a igreja Nossa Senhora do Carmo tá para a direita, e também a placa indicativa de distância, né, qual a distância que tá, né, indicando o atrativo que vocês pretendem visitar. Ok, pessoal, então aqui a gente finaliza toda a sinalização vertical, que são todas as placas de regulamentação, que são as vermelhas, da advertência, que são as amarelas, e as de indicação, que podem ser verde, pode ser azul, branca, marrom e assim por diante.
Agora, na página 42, a gente vai começar a sinalização horizontal. Tudo que está desenhado, tudo que está pintado, tudo que está a postos no chão, tá? Fica fácil de lembrar das linhas. Então, a sinalização horizontal, ele é basicamente composto por linhas, tá? Claro que vão ter várias aí definições de linhas diferentes. Então, a definição é a seguinte: é um subsistema de sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento. Então, a sinalização horizontal são todas as linhas, é tudo que está desenhado, tudo que está pintado no chão. Ali a gente vai começar com as linhas de divisão de fluxo, que é aquela faixa central que vai dividir uma pista de rolamento da outra. A gente já viu um pouco disso lá na parte de normas de circulação e conduta, e agora a gente vai dar uma reforçada. Lembrando que toda vez que a faixa central for na cor amarela, são fluxos de sentidos opostos. Faixa central, na cor amarela, são fluxos de sentidos opostos. Uma pista está indo e a outra está vindo. Toda vez que essa faixa central for simples contínua ou dupla contínua, como vocês podem ver ali no primeiro e no terceiro desenho, ele proíbe a ultrapassagem. Lembrando que ultrapassar em faixa contínua é uma infração de natureza gravíssima. E sempre que ela for seccionada, tracejada, pontilhada, interrompida, como vocês quiserem entender, é uma faixa, um espaço, um traço, um espaço, um traço, um espaço. Aí permite a ultrapassagem. E quando for o caso ali da quarta figurinha, do quarto desenho, ou do segundo desenho, do primeiro desenho da segunda linha, é uma dupla contínua seccionada, ou seja, do lado contínuo vocês não podem ultrapassar, mas do lado que é seccionado, pontilhado, interrompido, daí pode. E na direita vocês vão ter as linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido, ou seja, toda vez que a faixa central que divide a pista de rolamento for na cor branca, são fluxos de mesmo sentido. Cuidem, porque andar na contramão em pista de sentido único é uma infração gravíssima, tá? Então, tomem cuidado. Então, sempre que a faixa central for na cor amarela, são fluxos de sentidos opostos. Sempre que a faixa central for na cor branca, são fluxos de mesmo sentido. Prosseguindo na página 42, nós vamos ter as marcas de canalização. O que são marcas de canalização? São aqueles espaços por onde os veículos não podem circular, não podem parar, não podem estacionar. A definição aí na apostila é a seguinte: orientam os fluxos de tráfego em uma via, direcionando a circulação de veículos, regulamentam as áreas de pavimento não utilizáveis. Vocês não podem circular nas marcas de canalização, vocês não podem parar e não podem estacionar. Então, ali vocês têm separação de fluxos de tráfego, no caso amarelo, como eu já citei acima, são fluxos opostos. Então, toda vez que a faixa central ou que tiver uma marca de canalização na cor amarela, ela está delimitando fluxos opostos, e sempre que for na cor branca, ela está fazendo uma separação de fluxos de mesmo sentido. E na sequência, nós vamos ter a sinalização horizontal composta por setas direcionais e símbolos. Como vocês podem ver ali nos desenhos, realmente são setas, né? E realmente são símbolos desenhados, pintados no pavimento. Ou seja, são inscrições no pavimento que melhoram a percepção do condutor quanto às condições de operação da via e outras informações. Então, siga em frente, vire à esquerda, vire à direita, ou siga em frente e vire à esquerda, entre outros. Aí nós vamos ter também ali, né, o desenho da bicicleta, que é uma área para ciclistas, tem também serviço de saúde, geralmente quando é farmácia, hospital, vocês vão ter esse símbolo, né, geralmente de parada de emergência para ambulâncias e afins. Também o de deficiente físico, lembrando que tanto o deficiente físico quanto o idoso, ele vai ser nesse tom de azul ali, tá? Então, serviços de saúde vai ser na cor vermelha e o deficiente físico vai ser na cor azul.
E na sequência, ali no finalzinho da página, vocês vão ter um exemplo dessa aplicação, né, da sinalização horizontal. Então, vocês vão ter ali em cima, logo no final da sinalização horizontal, a linha de bordo, que é aquela faixa que delimita a pista de rolamento do estacionamento ou a pista de rolamento do acostamento. Vocês vão ter ali na direita a marcação da área de conflito. Lembre-se, se cair na prova, que a área de conflito sempre vai ser delimitada na cor amarela, porque é aquele local onde todo mundo passa, mas ninguém pode parar. Semelhante com a marca de canalização. Todo mundo usa, mas ninguém pode parar. E aí vocês têm ali, né, a inscrição das setas direcionais, tem a inscrição do ônibus, faltou ali a calçada, faltou a parte da ciclovia, que também pode ser delimitada na cor vermelha. Aí vocês têm também a faixa de travessia de pedestres, que sempre vai ser na cor branca. Então, a cor branca vocês vão ter na faixa de travessia de pedestre, nas setas direcionais, nos símbolos e nos desenhos. Vocês vão ter também nas áreas onde tem, né, a marcação que é permitido estacionar. Aí a cor amarela nós vamos ter a divisão de fluxos de sentidos opostos, vai ter a linha de bordo, vai ter a marcação de área de conflito, as marcas de canalização, quando for fluxos opostos, amarela, quando for fluxos de mesmo sentido, cor branca, e a faixa central também, quando for branca, fluxos de mesmo sentido, e quando for na cor amarela, aí são fluxos de sentidos opostos. Agora, na página 43, nós vamos ter os dispositivos auxiliares. O que são? São aqueles dispositivos que têm a finalidade realmente de auxiliar. Então, os dispositivos auxiliares são elementos aplicados ao pavimento da via, junto a ela, ou nos obstáculos próximos, de forma a tornar mais eficiente e segura a operação da via. São constituídos de materiais, formas e cores diversos, dotados ou não de refletibilidade. Como a gente conhece popularmente, aquele zóio de gato, que quando bate a luz, né, ele acaba iluminando. Então, vocês têm ali alguns exemplos, como os dispositivos delimitadores, que pode ser tanto o balizador, quanto ali aquela cerquinha mesmo, né? Aí vocês vão ter as taxas, taxinhas, taxões, que pode ser branca quando for fluxos de mesmo sentido, pode ser amarela quando for fluxos de sentidos opostos. Dali vocês têm, né, um recorte da pista mostrando. Então, ali a faixa central é na cor amarela, então é um fluxo de sentido oposto. Ali dividindo o acostamento, vocês têm, quando vocês estão indo do lado direito, vocês sempre vão ver a cor branca. Do lado esquerdo, vocês sempre vão ver a cor vermelha. Mesma coisa quando vocês estiverem voltando. Então, do lado direito, vocês sempre vão ver a cor branca. E do lado esquerdo, vocês sempre vão ver a cor vermelha, que é o acostamento, né, do outro lado da pista. Um pouquinho mais abaixo, nós vamos ter os dispositivos de sinalização de alerta, né, que vão alertar sobre obstáculos. Então, nesse primeiro exemplo ali, obstáculo com passagem pela direita, ali no segundo obstáculo com passagem em ambos os lados, passagem pela esquerda, entre outros. Geralmente vai ser aplicado, por exemplo, em praças de pedágio, que está orientando, né, por onde você deve entrar ou por onde você deve sair. Na sequência, nós vamos ter os marcadores de perigo. Eu coloquei uma observação ali, que pode ser que caia na prova para vocês, eles em preto e branco, tá? E falando que eles são na cor amarelo e preto. Ele vai dar exatamente esses 3 desenhos e vai perguntar o que eles são. Eles são marcadores de perigo. Então, vai ter lá, né, o desenho dele, vai dizer que ele é preto e branco, aliás, vai estar em preto e branco, vai dizer que ele é amarelo e preto e vai perguntar o que eles são. Eles são marcadores de perigo. Aí, na direita, vocês vão ter os marcadores de alinhamento, que também pode ser que caia, né, o desenho em, no caso, preto e amarelo, perguntando para que eles servem. Eles alertam o condutor do veículo quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. Na sequência, vocês vão ter o dispositivo luminoso, nesse caso, o painel eletrônico. Importantíssimo saber, o único dispositivo que pode dar informações diversas aos usuários é o painel eletrônico. Poderia estar qualquer frase, desvio, acidente, pista fechada,
obras, qualquer mensagem. Então, o painel eletrônico é o único que pode dar qualquer tipo de mensagem aos usuários das vias. Na sequência, nós temos os dispositivos de uso temporário, que podem ser cones, cilindros, balizadores, tambor, cancelas, e a sinalização de obras. Lembrando que a sinalização de obras, ela é uma sinalização de alerta, tá? De advertência, só que ela vai receber a cor laranja. Ela faz parte da sinalização de advertência, mas ela é na cor laranja. E como o próprio nome já diz, essas placas têm um uso temporário, são usados somente durante a realização de obras na pista. São semelhantes às placas de sinalização de advertência, diferenciando-se apenas pela cor laranja. Então, viu uma placa na cor laranja, é uma placa de obra, vai ter uma obra na sequência. Cuida para ir devagar, reduz a velocidade, presta atenção porque quase sempre vai ter ali aquela segunda plaquinha que vai, ter um estreitamento de pista à esquerda, à direita ou ao centro. Então, viu uma plaquinha na cor laranja, toma cuidado, reduz a velocidade porque vai ter obras aí na pista. Seguindo para a página 44, nossa última página, nós vamos ter a sinalização semafórica de regulamentação. A sinalização semafórica de regulamentação tem a função de efetuar o controle do trânsito numa interseção ou seção de via, através de indicações luminosas, alternando o direito de passagem dos vários fluxos de veículos ou pedestres. Assim como nós vimos ali na sinalização de regulamentação, que é vermelho, e na sinalização de advertência, que é amarelo, é a mesma ideia do sinaleiro. Por quê? No vermelho, você tem a obrigação de parar, é uma regulamentação. O amarelo é uma advertência, está advertindo, que o sinal vai fechar, e o verde vocês poderão passar tranquilamente. Vou indicar para vocês, faz muito tempo que não cai essa questão, mas se porventura voltar a cair, colocarem aquelas numerações ali, no sinaleiro que está em pé, 1 no vermelho, 2 no amarelo, 3 no verde. Mesma coisa no que está deitado, segue a sequência. 4 no vermelho, 5 no amarelo e 6 no verde. Porque às vezes cai uma questão que dá um sinaleiro preto e branco e pergunta para vocês aonde está a cor vermelha. A cor vermelha vai estar no 1 e no 4. Ou pode perguntar aonde está a cor verde, que vai ser no 3 e no 6. Lembrando e reforçando, cor vermelha vocês sempre vão parar. Amarelo, atenção, porque vai fechar, e o verde vocês poderão passar. Cuidem, se vocês começaram a travessia no sinal verde, mas o sinal ficou amarelo, vocês têm o dever, a obrigação de terminar de concluir a travessia. Agora, se vocês estão chegando e antes de iniciar a travessia o sinal ficou amarelo, vocês têm o dever, vocês têm a obrigação de parar, esperar ficar vermelho, esperar ficar verde para depois vocês seguir. Já começou a travessia, sinal ficou amarelo, termina, continua. Agora, se antes de você começar a travessia o sinal ficou amarelo, vocês têm o dever, a obrigação de aguardar o sinal para na sequência vocês seguirem. E mesmo o sinal estando verde, se tiver algum pedestre, uma criança, qualquer pessoa na faixa que não concluiu a travessia, vocês têm que esperar, vocês têm que aguardar. Tem duas questões que caem, falando do ciclista que está no meio da travessia e do pedestre que não concluiu a travessia. Mesmo o sinal ficando verde para vocês, vocês precisarão esperar, precisarão aguardar para só depois vocês seguirem. Outro item muito importante, que é o semáforo para pedestres. Notem bem ali que o sinal para pedestre não tem na cor amarela. É muito comum cair a questão. O semáforo para pedestres são nas cores verde, vermelho e. A maioria lembra do sinal dos veículos, o sinaleiro para o veículo, e vai lá e taca a resposta amarelo. Não é. O sinaleiro para o pedestre é verde, vermelho e vermelho intermitente. Ou como está ali na ordem, vermelho, vermelho intermitente e verde. Sinaleiro para o pedestre não tem a cor amarela. O sinaleiro para o fluxo de veículos tem vermelho, amarelo e verde. Sinaleiro para os pedestres, fluxo exclusivo para os pedestres, tem vermelho,
tem vermelho intermitente e tem verde. O vermelho, claro, né, indica a proibição de travessia. O vermelho intermitente indica para o pedestre o término do direito de iniciar a travessia. Sua duração deve permitir a conclusão das travessias iniciadas no tempo verde. Então, se o sinal começou a piscar, cuida porque ele está alertando você que ele vai fechar. E no verde, é claro que vocês podem passar sem problema nenhum. Na sequência, nós também vamos ter a sinalização semafórica da advertência, que vai ser o amarelo intermitente, que fica piscando assim lentamente. Essa sinalização adverte, né, tem a função de advertir sobre a existência de obstáculos. Geralmente, quando tem entrada e saída de garagem, vocês podem ter isso. Quando tem algum posto do corpo de bombeiro, também pode ter essa sinalização. Quando tem algum tipo de obra, vocês também poderão encontrar essa sinalização. Então, a sinalização semafórica de advertência, aí vai ser na cor amarelo apenas. Como eu falei para vocês acima, a sinalização do semáforo, ela é de regulamentação e de advertência, tá? Então, a sinalização semafórica pode ser tanto de regulamentação, que é na cor vermelha, quanto de advertência, que aí vai ser na cor amarela. Nós vamos ter também os gestos dos agentes da autoridade de trânsito, para que ele serve? Ao condutor, né, que se deparar com o agente da autoridade de trânsito no controle do tráfego, deverá acatar as suas ordens. Pessoal, não esqueçam daquela premissa que nós aprendemos lá nas normas de circulação e conduta. As ordens do agente de trânsito irão prevalecer sobre todas as demais sinalizações, e não obedecer às ordens do agente é uma infração de natureza grave, pois os agentes de trânsito, né, os gestos do agente de trânsito, no caso, vão prevalecer sobre as regras de circulação. O agente de trânsito prevalece sobre o semáforo, tá? Ele é um sujeito pensante, ele tá ali, ele tá conseguindo analisar aquela situação e é ele quem vai ter a sinalização correta e a sinalização dele que vai prevalecer sobre todas as demais. Eu marquei duas para vocês aí, que são as que podem cair com maior frequência, que é ele com o braço levantado verticalmente com a mão para frente, então a mão estendida para frente. Quando alguém estende a mão para você parar, ele estende a mão com a palma virada para frente. Já ali embaixo, no último, que é o braço levantado com o movimento de antebraço da frente para a retaguarda. Quando você está chamando alguém, né, você faz aquele gesto com a mão assim, como se você estivesse puxando a pessoa. Esse é o gesto que ele está fazendo, que é a ordem de seguir. Então, a mão esticada com a palma para frente tem a intenção de parar, né? A ordem de parada. E com a mão puxando, ele está chamando, venha, pode vir, que o sinal está aberto. Aí, quase finalizando, nós vamos ter também os gestos dos condutores, exatamente. Essa questão pode ser que caia para vocês com o desenho de um carro laranja, e ele vai estar invertido, ele vai começar com a redução da parada, que é aquele último desenho, né, com o braço balançando, aí o carrinho do meio é a conversão para a direita, que é o braço, né, só levantado para cima, e a conversão à esquerda, que é o braço esticado. Esta é a ordem que vai cair na prova, se cair para vocês, e vai cair o desenho de um carro laranja. Aqui a ordem que está, né, na nossa apostila, conversão para a esquerda é o braço esquerdo esticado, né, horizontalmente. Aí a conversão para a direita é o braço dobrado para cima, então quer dizer que ele quer virar para a direita. E o braço esticado, balançando, ele está fazendo um movimento dizendo, né, que ele tem intenção de reduzir a marcha, reduzir a velocidade ou mesmo parar. Então é muito importante ficar atento. Conversão à esquerda é só o braço esticado. Conversão à direita é o braço dobrado, levantado para cima. E a redução de marcha, redução de parada, redução da marcha ou parada, aí vai ser o braço balançando. E para finalizar, nós vamos ter os sinais sonoros, que são os apitos, né, da autoridade de trânsito. Primeiro o item a ser levado em consideração, tá bem no cantinho ali. Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos agentes. Não adianta lá o agente estar gesticulando, fazendo um monte de movimento, se ele não der o apito sonoro, se ele quer que você pare, que você siga ou que você reduza. Então, grifem aí, marquem aí. Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos agentes.
Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos agentes de trânsito. E aí nós vamos ter, então, um silvo breve é siga, 2 silvos breves é pare, um silvo longo é diminua a marcha. Grifem aí, vamos repetir lá então. Um silvo breve é siga, é um pi, é simples. 2 silvos breves é pare, então pi, vocês vão parar. E um silvo longo é diminua a marcha. Vamos lá de novo? Um silvo breve é siga, 2 silvos breves é pare e um silvo longo é diminuir a marcha. Não esqueçam que os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos agentes. Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos agentes. Ok, pessoal? Finalizamos aqui, então, a nossa aula da parte de legislação de trânsito, referente a toda a parte de sinalização. Vimos a sinalização vertical, horizontal, semafórica, gesto dos agentes, dos condutores. Finalizamos com os sinais sonoros. Então, tá bem completinho o vídeo, bem nos mínimos detalhes mesmo, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, não entender alguma coisa, volte, reveja quantas vezes for necessário para vocês entenderem, porque quando vocês estiverem na direção do veículo, vocês precisarão saber essa parte de sinalização. Tanto as placas de regulamentação, placa da advertência, a sinalização que tá, né, horizontal, que tá desenhado, pintado no pavimento. Então, é muito importante vocês saberem. Vocês precisam identificar, não tem nada que o instrutor, o professor de trânsito ficar lembrando vocês da sinalização, uma vez que vocês já viram, vocês têm o dever, a obrigação de saber elas, tá? Agradeço de coração a companhia, vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, deixa aqui embaixo nos comentários. Se caso você ainda não é inscrito no canal, não esqueça, se inscreve, deixa o teu like, deixa o teu joinha, não esqueça de ativar o sininho também, e claro, compartilhar esse canal aí com todo mundo. Muito obrigada a todos, desejo muito sucesso, muitas bênçãos e até o nosso próximo vídeo.